Bom dia, pessoal. Agora sim, acho que é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e sempre tem um probleminha técnico. Tudo bem com vocês? Como é que está sendo a terça-feira? Hoje eu estou com um recurso novo aqui para ver se melhora o som, porque o pessoal aí tem me falado que o som não está tão legal. Depois vocês me falam aí nos comentários se melhorou ou não. Hoje eu pensei em trazer para vocês um conceito que eu vi de um vídeo de ontem, sugerido por um bom colega aqui do trabalho, né? Eh, e se trata dos conceitos de 5 níveis de consciência. Lá ele fala no marketing, né, no contexto do marketing, mas até eu achei muito bacana, assim, para a gente aplicar no dia a dia, de modo geral, para psicologia como um todo, né, o comportamento humano, porque são 5 níveis de consciência. Então lá no marketing tem esse conceito, né, dos 5 níveis que um consumidor, passa, uma jornada do consumidor até ele chegar no ponto de estar pronto para comprar um produto, né. E a gente também passa sobre isso em relação às nossas questões, né. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 5 níveis. Primeiro nível seria aquele nível, em que a gente ainda não tem noção do problema. Lá no vídeo até ele dá um exemplo bem interessante que é o da sogra dele, acredito que é a sogra dele, que ela estava ali com um monte de problema de saúde, não sabia dizer de onde vinha. Aí ela foi lá no médico mas até então, ao ver só esses sinais, todos esses sinais, ela não sabia o que que era, então ela estaria nesse primeiro nível. Ela foi no médico, e aí o médico, né, fez os exames e tal, e constatou então diabetes. E aí ela chegaria então, nesse caso, no segundo, nível de consciência ali, ela já estava conseguindo dar nome a esse problema que ela tinha, né. O dar nome, por sinal, é um baita passo, às vezes a gente não dá tanta importância, mas esse passo é muito importante, porque, sem a gente dar nome, muitas vezes a gente não, compõe um problema, a gente não junta as peças, elas ficam todas, fora do lugar, a gente às vezes nem correlaciona as coisas que estão acontecendo com a gente, com um problema em específico, a gente acha que elas não estão relacionadas e muitas vezes elas estão. No terceiro nível, aí, até ele comentava lá da sogra dele, ela identificou o problema, deu o nome, mas não estava muito, ciente da solução daquele problema. Então ela achava que ela tinha diabetes e ela achou: "Ah, então eu tenho que cortar o açúcar". Ela cortou o açúcar, mas continuou comendo pão, continuou tomando Tang, que vai um monte de açúcar, ela só cortou o açúcar do café, porque era a única, a noção que ela tinha de que teria o açúcar, né. Já no terceiro nível, aí sim a gente começa a identificar, as possíveis soluções para o nosso problema. Então a gente já está começando a ir em busca, então, de um produto, né, no caso do marketing ele fala de produto ou de um serviço que vá ser interessante para a gente. No quarto nível, mas a gente vê no terceiro nível a gente vê isso muito de modo geral, então a gente vê todas as soluções, não relaciona nenhuma com o nosso problema em específico, né, seriam as possíveis soluções. No quarto nível, a gente já identifica a solução para o nosso problema, então aí a gente já está conseguindo se olhando, assim, pelo lado da psicologia, a gente já está se colocando naquela situação. No terceiro estágio, a gente não se vê naquela situação, a gente só vê o universo de possibilidades, né. E no quarto, aí sim, a gente começa a se inserir. E no último estágio, que seria então o estágio interessante para o marketing, e também, se a gente for parar pra pensar, o estágio interessante para uma mudança de comportamento significativa, em termos, por exemplo, de uma psicoterapia, seria o estágio então da solução, né, quando a gente realmente vai buscar ou vai adquirir um produto para resolver nosso problema, ou vai realmente se conscientizar e começar a tomar a tomada de decisão para uma mudança significativa na nossa vida. Então, esses 5 estágios eu não conhecia na área do marketing, achei muito legal, espero que também vocês tenham achado interessante por aí, se acharam, deixem nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hã, Curtam, deixem o like, bom dia para todo mundo aí, e voltamos numa próxima vez então. Abração aí.